Boa noite. A gente vai estar conversando agora e tem a ver com o espírito, né, de tudo que estamos conversando sobre família, mas de uma maneira especial a gente vai estar conversando sobre igreja. Igreja como hospital de Deus para este mundo, como deveria ser dentro do ensino da palavra de Deus. Tá bom? Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso e a gente vai estar considerando um aspecto fundamental para que isso seja uma realidade. É a questão dos dons espirituais. Tá bom? No estudo completo a esse respeito, você tem na descrição desta live, tá bom? Tá aí na descrição o local onde a gente tem estudado, onde a gente está colocando alguns itens fundamentais para que a gente compreenda o que seja uma igreja hospital. Mas, neste momento, e está bem no início, né, desse estudo, a gente vai conversar sobre a questão dos dons espirituais. A necessidade de dons espirituais que Deus capacita a igreja, capacita as pessoas para que a igreja, para que os salvos, para que o cristianismo, né, pudesse ser sal e luz neste mundo. Então, são capacitações, né, não para a vaidade pessoal, não para o orgulho pessoal, não para que as pessoas possam se sentir superiores às outras, né? Mas isso é natural, a gente não pode reclamar porque você pega uma mesma coisa e coloca na mão de um sábio e aquilo vai ser algo produtivo. Você pega a mesma coisa e coloca na mão de um tolo e ele vai usar até para a própria destruição dele. Então, o problema não está nas coisas, está em quem usa as coisas, né? Então, a gente não pode criticar a questão de dons espirituais por causa de pessoas erradas que usam-nas, né? Ou pensam que estão usando de maneira errada. Ok? Mas então, eu tenho alguns aspectos que eu queria chamar a atenção e eu tenho ali a anotação justamente para a gente não se perder e fazer uma orientação mais lógica sobre isso. O primeiro aspecto é o que é um dom espiritual, né? Às vezes a gente é tentado, ou passaram para a gente, pessoas que gostam de coisas místicas, coisas misteriosas, coisas ocultas, né? Esses ocultismos que as pessoas gostam de promover, né? Até para se sentirem no dever ou no poder de usar isso, né, da maneira como acharem melhor. Então passaram a ideia de que dom espiritual é algo sobrenatural, é algo excepcional, e na verdade não é esse o sentido que a Bíblia coloca, né? O dom espiritual, na verdade, é o seguinte, deixa primeiro começar pelo começo, tá bom? Então, por exemplo, o que é fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Então, é o resultado, é o fruto da presença do Espírito na direção da vida de uma pessoa. Ok? Esse é o fruto espiritual. O outro aspecto é bem-aventurança. Bem-aventurado, né? Bem-aventurança, todo salvo tem. Por quê? Para ser bem-aventurado, né? Tudo que é necessário para ser bem-aventurado é justamente por causa da presença do Espírito na vida da pessoa. Então, esse Espírito produz então os frutos espirituais, e esses frutos espirituais vão fazer com que esse indivíduo, né, seja bem-aventurado, né? Tenha a maneira adequada, parecida com Jesus, para viver neste mundo. O outro é sobre o dom espiritual. Lá em Atos, capítulo 2, 38, a Bíblia coloca que dom espiritual é o Espírito Santo, né? É o dom. O que é dom? Dom é uma dádiva. Deus dando alguma coisa para alguém. Então, ele nos dá o seu Espírito. Isso é um dom, não é, do Espírito. Ok? O outro aspecto é habilidades adquiridas. Sim, é importante lembrar disso. Todas as pessoas, todos nós temos habilidades que adquirimos no correr da vida ou habilidades que temos de maneira inata. A gente faz parte da gente, né? São habilidades que me marcam ou que eu aprendi a desenvolver
não é? Então essas habilidades eu tenho. E todo mundo tem habilidades diferentes. Então não podemos esquecer isso. A gente pode chamar isso de talentos, né? Habilidades que cada pessoa tem. Ok. E Deus usa essas habilidades, usa muito. Então, as habilidades que eu tenho, Deus usa muito para, através delas, abençoar pessoas. Não somente na vida de salvos, mas na vida de pessoas não salvas também. Entendeu? Por exemplo, a gente vai encontrar o texto bíblico chamando Ciro, imperador persa, chamando Ciro de, Deus chamando de meu ungido, né? Meu servo. Porque Deus usou as habilidades de Ciro para então desenvolver os seus propósitos. Isso ele faz com todas as pessoas. Agora, quando Deus quer me usar, ou usar você, ou usar alguém, né, em uma atividade, por vários motivos, ele quer usar você naquela circunstância, e você não tem as habilidades que precisa para fazer aquilo que Deus espera que você faça, o que é que Deus faz? Deus então lhe capacita. Esses são dons espirituais. Entendeu? São dons que você não tem, ou não adquiriu, ou não desenvolveu, mas Deus lhe capacita para que você possa ser usado por Ele naquela responsabilidade, naquela missão, naquilo que Ele entregou para que através de você seja feito. Ok? Então, a gente tem que lembrar bem disso. O dom espiritual não é nada de sobrenatural. É habilidades que eu não tenho, mas Deus quer me usar em alguma coisa e eu não tenho mais habilidades para aquilo, então Ele me capacita. Certo? Eu coloquei aqui para lembrar o seguinte: Paulo tinha muitas habilidades, muitas. O apóstolo Paulo, muitas, e Deus usou várias dessas habilidades de Paulo no ministério de Paulo, nos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Mas Deus quis usá-lo para curar pessoas em Éfeso. Né? Deus se propôs a usar Paulo para curar pessoas ali em Éfeso. Então, ele não tinha esse dom, então Deus o capacitou para fazer isso. A gente vai ver na frente que não capacitou para ele ficar com aquele dom, não. Naquele momento, naquela circunstância, Paulo foi usado com o dom de cura. Mas, na verdade, ele mesmo não se curou e ele tinha enfermidades graves. Ele não curou outras pessoas, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Entendeu? Mas Deus quis usar e capacitou, e isso são dons espirituais. Tem, no capítulo 12 de 1 Coríntios, tem o que a gente pode chamar de uma cartilha explicatória sobre dons espirituais. Todo mundo precisa ter uma visão dessa cartilha para que a gente não possa confundir o que seja dom espiritual só porque alguém disse, ou só porque alguém afirma ter. Não. É o que a Bíblia orienta. Então eu vou falar em rápidas palavras essa cartilha, o que é que ela nos diz. Por exemplo, capítulo 12 de Coríntios, tá bom? Então, no versículo 1 ao versículo 6, ali você tem uma introdução. Tá? No versículo 7, você tem afirmado ali que todo dom, né? Todo dom, ele tem a primeira característica que pode ser colocada ali. O dom, ele não por atacado. Não é um dom para todo mundo, não é dom para muita gente. Deus dá, se você for olhar o texto, o versículo... aliás, eu estou confundindo aqui. O versículo 8 a 10 é que vai dizer que ele não é um dom para todo mundo. Não é um dom que ele dá para todas as pessoas. O texto, versículo 8 a 10, ele vai dizer assim: a um ele deu um dom, a outro ele deu outro dom, a outro. Você vai ver isso no texto, né, de 1 Coríntios 12, versículo 8 até o versículo 10. Então quer dizer que essa ideia de que há um dom que é distribuído para muita gente não tem sentido no texto bíblico. Entendeu? Não tem sentido. No versículo 7, aí a gente volta para o versículo 7, vai estar nos dizendo que o dom não é para edificação pessoal, mas é sempre para a edificação do corpo, a edificação de todos. Todos são beneficiados com aquele dom. Pode ser que uma pessoa está sendo usada com aquele dom, mas é para benefício de todos. Todos ganham com aquilo. Certo? Versículo 11, também é muito interessante, vai dizer que os dons são distribuídos não é atendendo à oração de uma ou outra pessoa.
O dom é distribuído segundo a vontade do Espírito. Então o Espírito entende que precisa usar dom naquela circunstância, naquele momento, ele vai lá e usa. Entendeu? Não é porque alguém implorou, passou uma noite orando, fez jejum, fez uma série. Não, nada disso. É porque o Espírito entendeu que precisa usar aquele dom. Às vezes ninguém nem pediu, mas o Espírito entende que precisa e usa. Certo? Versículo 11. Tá isso. No versículo 12 ao versículo 20, a Bíblia diz que todos os dons são igualmente importantes. Não há dom mais importante do que outro. Todos têm, do propósito de Deus, todos têm o mesmo valor, o mesmo significado. Versículo 21 ao versículo 24, todos os dons são necessários. Todos são importantes e todos são necessários dentro do propósito de Deus. Versículo 25 a 31, todos atendem à prioridade de Deus. Agora, há uma característica de dom que não está expresso diretamente no texto, mas é natural. É a espontaneidade. Né? Você vai ver que em todos esses dons, e muitos que você foi usado, muitos que você viu pessoas sendo usadas, não foi usado assim de maneira intencional. Ou seja, agora eu vou usar o dom. Não, é uma coisa muito espontânea. Quando você descobre, você já está sendo usado. Ou então você vai descobrir depois que já foi usado. Ou às vezes você nem percebe que foi usado. E não faz diferença. Não é necessário você saber. O importante é que Deus usa a gente, capacita a gente em determinados momentos e ele faz a obra dele através da gente, certo? Então essas são marcas de dons espirituais. Há 3 tipos de dons espirituais mencionados na Bíblia, 3 tipos. Existe o da unção, olha só, esses são mais demorados, esses são mais permanentes. Não quer dizer que seja para a vida toda. Há casos que seja vitalício, mas é o dom da unção. É quando Deus capacita pessoas para obras especiais, para lideranças especiais, né, no corpo de Cristo, na igreja, no seu reino. Entende? Esses são dons de unção, dons espirituais de unção. Você pode encontrá-los em Efésios 4, versículo 11. Tá bom? Então, esses são de unção. Existem os dons de liderança, né? Que é Romanos 12, versículos 6 a 8. Esses dons de liderança, eles, digamos que não chega a ser de unção, porque unção está mais na liderança espiritual, né? Mas é o dom de liderança onde pessoas governam, administram, Deus usa para orientar, para que essa pessoa oriente a igreja em determinadas ações, ou até oriente fora da igreja para determinadas ações. Então, são lideranças que Deus usa. Às vezes são pessoas que já são capazes disso, às vezes são pessoas que não têm essa capacidade e Deus usa, e Deus dá a capacidade e usa, não é, para exercerem liderança dentro do plano, do propósito de Deus. E o terceiro tipo de dons espirituais é o dom de serviço. Serviço. Esses dons são mais curtos, são mais breves, entende? É para aquele determinado serviço ou para alguns outros, mas não é uma coisa permanente. A pessoa não tem aquele dom, a pessoa é usada com aquele dom, né? Então são coisas mais rápidas. Então você vai ver isso lá em 1 Coríntios, né? Os dons que a gente mais conhece. Capítulo 12, versículo 8 a 10, versículo 28 e também capítulo 14, versículo 26. Esses dons, eles não são demorados, né? Não fica muito tempo com a pessoa. É para aquele momento. E um grande exemplo é o de Paulo, né? Que eu já mencionei. O apóstolo Paulo foi usado em Éfeso, isso está no capítulo 19 de Atos, versículo 11 e 12, Deus usa, né, Paulo, capacita Paulo para exercer curas e, através dele, pessoas são curadas. Mas Deus não permitiu, Deus não usou isso em outros momentos. Você vai ver, por exemplo, em relação a Timóteo, ele não curou Timóteo. Né? Ele chega a dizer para Timóteo, não beba só água não, né? Para cuidar do seu estômago, isso era um medicamento da época, para cuidar do seu estômago, você tem que tomar também um pouquinho de vinho, não beba só água. Isso é
falta de mordomia, você tem que zelar do seu estômago, dessas dores que você sente no seu estômago. Né? Ele não curou Timóteo. Também ele não curou Trófimo. Lá em 2 Timóteo 4:20, ele diz assim, olha, eu deixei Trófimo lá em Mileto, doente. Não curou. Ele mesmo era uma pessoa doente, ele não se curou. Né? Ele não se curou. E, enfim, não era algo que Deus dava permanente para uma pessoa. Ele deu em determinadas circunstâncias, quando ele quis usar aquela pessoa naquela circunstância. Certo? Então, esses são alguns aspectos que a gente pode falar, porque a gente está dando um preâmbulo, você vai ver no esboço do estudo, né, que está aí, como eu disse, na descrição desse vídeo, você vai ver um esboço de estudo, e aí nós estamos no início. Vai chegar um momento que a gente vai partir diretamente para estudar sobre aspectos muito interessantes, né? Para entendermos que a Igreja de Cristo foi criada para ser hospital espiritual. Não é desses hospitais uns sem vergonhas aí que primeiro você paga para entrar, mas é hospital de verdade, hospital do SUS, né? Primeiro você entra, depois você é curado, você é trabalhado dentro das possibilidades que existem lá, né? Até temos criticado, porque nós temos políticos que cuidam do SUS, mas na verdade quando eles adoecem, eles pagam caro, ou o Estado paga caro para eles irem para outro hospital. Ora, qual é a preocupação que eles vão ter com o SUS se eles estão garantidos, né, a ir em qualquer hospital? Era ideal que todo político, né, para ser eleito, para ser aceito pelo povo, ele deveria assumir, né, abrir mão de plano de saúde, abrir mão de privilégios na questão de saúde, para usar com a gente o SUS. Porque aí sim você ia ver como é que o SUS ia transformar. Né? Mas eles não têm a mínimo interesse, porque eles vão para os hospitais melhores, são bem pagos, o próprio Estado, o próprio SUS paga, né, para eles irem para outros hospitais. E qual é o interesse que eles têm de cuidar do SUS? Mas esse hospital da igreja, não é diferente disso. É um hospital que está aberto, deve estar aberto para toda pessoa que pensa que está precisando de cuidados. Quem é que busca o médico, como Jesus falou? Pois bem, toda a igreja deve estar aberta para receber, acolher, cuidar, amar, atrair. Né? Então a gente vai ver isso direitinho em outros momentos. Mas para isso, Deus nos prepara com os dons espirituais para que possamos ser luz e sal da terra, né? E aí sermos os hospitais que Ele quer que sejamos. Tá bom? Então, que Ele possa continuar nos abençoando, nos falando, nos desafiando, fazendo com que a gente entenda perfeitamente o que é ser hospital, para que a gente haja de verdade como hospital. Tá bom? Então, que o Senhor continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando sua família, e possa continuar contando, não é, com sua vontade de servi-lo, de fazer a vontade dele. Tá ok? Estou tentando aqui ligar o som. Ok. Muito bem. Então, olhe, que Deus continue abençoando você. Tá bom? Ótima noite para todos.